galera, quem fala é o Caio e hoje saiu uma atualização de balanceamento. E no vídeo de hoje eu vou estar conferindo com vocês tudo que mudou. Ó, foram... Calma. 34... 39. Isso parece muita coisa, mas vai ter muito mais. Que isso... Basicamente eles falaram que seriam 100 alterações. Essas são 39. Vamos ver, achar aqui que eu olho. Não é? Ah, não, aqui embaixo. Ó, olha que sacanagem. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui. 5 nerfs na minha fruta. X. Ah, não, calma. Acho que tem buffs e tem nerfs. O X vai carregar 4 segundos mais rápido. Mas a hitbox caiu em 10%. Ó, tá, aqui tá legal. Foi mais bufado que nerfado isso aqui. O C também teve a recarga diminuída em 4 segundos. Ah, não, calma. Na verdade, acho que eu não sei se eu te falei que tinha diminuído os cooldown, na verdade aumentou. É isso. O X e o C tiveram o cooldown aumentado em 4 segundos. Ah, é, eu tava gostando do C carregando rápido. Agora eu vou ter que esperar bem mais para ciclar ele de novo. O delay ao usar o F em um inimigo aumentou em 0,25 segundos. Tá, acho que esse aqui foi o único buff. No clique, o dano aumentou em 350%, mas o cooldown também aumentou em 250%. Vai dar bem mais dano, só que agora... Bom, esses cooldown, os que tem cooldown, não sei se é tipo, entre um e outro ou a cada uma certa quantia que você der tem que carregar e vai aumentar isso. Vai virar sabor clique. Tá. O delay do X também aumentou em 0,25 segundos. O alcance diminuiu em 10%. E a hitbox diminuiu em 10%. O C o lag aumentou em meio segundo. O alcance diminuiu em 10%.
E a hitbox diminuiu em 20%. Tá, tudo bem que vocês queriam nerf na Control, mas... Tudo bem que pediram nerf na Control, mas vocês exageram também. 7 nerfs. Dark foi bufada, tava precisando. Tá, esses buffs são dela despertada. O Z não stuna mais o usuário. O alcance e a hitbox aumentaram em 25%. O X quebra aqui agora. E o lag diminuiu em 25%. O C, a hitbox aumentou em 15%. Tá, o C é... Acho que esse C, se você segura, dura mais e essa duração aumentou em 50%. Tá, o V. Acho que a bomba demora 25% a menos para explodir agora, que eu saiba, o V da Dark é uma explosão. O lag diminui em 25% e a velocidade da bomba aumentou em 20%. Basicamente eles corrigiram a principal falha dessa fruta, que é de stunar o próprio usuário usando as skills. Diamante. Tá. Clique nerfado e bufado. Não quebra mais a Haki da observação. E o cooldown diminuiu em 20%. O C adicionou mais 1 segundo de stun. Mas eu acho que isso é no próprio usuário. Quer dizer, adicionou mais 1 não. Antes não tinha stun, agora tem. Espero que seja no inimigo, não no usuário. E o dano de todas as skills, quer dizer, o dano de tudo diminui em 10%. Essa fruta já tinha sido massacrada no update 26, nerfar ainda mais. Doug. O Z tocando. Nem sabia que tinha 2 maneiras diferentes de usar o Z dessa fruta.
Tá. O toque do Z, o golpe do Z, se você só clicar, aumentou a hitbox em 15% se você segurar. Ah, tá. Eu acho que se você clica, o soco vai no chão. Se você segura, você atira o soco. Aí, segurando, a velocidade aumentou em 20% e a hitbox também aumentou em 15%. O X, tá. Acho que ele o stun, acho que ao mesmo tempo que você stuna o inimigo, você também se stuna. Isso diminuiu em 20% e a hitbox aumentou em 15%. C, a hitbox aumentou em 25%, já é enorme. E a duração do stun também aumentou em 40%. Já é a coisa pra caramba, tem ainda mais. V, a duração máxima aumentou de 3 segundos para 4. E que isso? Cast time? É isso, deve ter ficado mais rápido. Que a Dark também tinha isso, mas a skill da Dark é totalmente diferente da do Dragon híbrida foi bufada. O X agora quebra a haki da oscilação e a hitbox aumentou em 20%. Achei que a Dragon seria nerfada, ela foi bufada. Eagle. O lag diminuiu em 20%. Tá, Wind Up, que é isso? Ah, se... Tá, esse Wind Up diminuiu em 45% e a velocidade aumentou em 25%. V, a hitbox aumentou em 20% e a duração do stun aumentou em 30%. O F voa 30% mais rápido agora. Tá, mas agora, mais em contrapartida, você consome mais energia se você tiver arma ou espada equipada enquanto voa. Kitsu Ninpeya foi nerfada, tava precisando. Tá. O Z clicando não quebra mais aqui da oscilação. O Z segurando diminuiu o dano em 30%. O X, enquanto a animação termina, você não pode usar nenhuma outra skill. Antes dava. E o C, o lag aumentou em 0,3 segundos. Kitsui normal levou os mesmos nerfs. Fiendiet, bufada. Wind Up, que é isso? Diminuiu em 20%. Parece que o Wind Up é um defeito.
Será que é o lance de você jogar o inimigo pro alto? Hitbox aumentou em 15%. Z. O cast time diminui em 0,75 segundos. Será que cast time é o tempo para a skill agir? X. Também cast time diminuiu em 20%. O alcance aumentou. A hitbox aumentou em 25%. O lag do C diminuiu em 60%. A hitbox do F aumentou em 15%. E o dano geral foi aumentado em 17%. Flame foi bufada, tava precisando. O X ficou 40% mais rápido. O V. Tá. Cast time, acabei de descobrir o que é. É o tempo para skill carregar. No caso dela foi diminuída em 30%. E assim como a skill também ficou 30% mais rápida. Que é a velocidade da bola de fogo. E o cooldown do voo diminuído em 20%. Gás precisava de nerf, não de buff. Z, a hitbox aumentou em 15%. E o C, o dano aumentou em 15%. E o tempo de carregamento diminuiu em 30%. Ghost. A Ghost recebeu uma das alterações mais interessantes. Que agora os clones copiam ataques de espada, as skills. Antes era só o clique. Com certeza ela vai ficar muito melhor. Não, acho que até vai voltar a ser o que é quando tomou o rework. Tá. Agora o tempo de carregamento diminuiu em 50%. A duração do stun aumentou 1 segundo. Basicamente você congela o inimigo com o Z, ele vai ficar 1 segundo a mais congelado. Não, na verdade não. É 1 segundo, agora é 1,2 segundos. Não vai fazer diferença isso não. O alcance do X aumentou em 15%. O knockback do C diminuiu em 30%. O seu oponente, que agora quando você usar essa skill, você joga o oponente para trás, ele vai ir menos para trás. Vamos continuar. Ice. Por que vocês bufaram essa bosta? O X quebra aqui agora e a hitbox aumentou em 25%. C ficou 60% mais rápido. E o X... Não, X eu já falei. O V pode ser usado no ar. Bom, eu acho que a Ice ainda vai sofrer para PVP aéreo, porque a hitbox do V é muito pequena. Você tem que colar no cara no ar para poder usar ela. Para poder usar essa skill. Mas o X já tinha uma área grande
vocês bufaram ainda. Basicamente, quando tu maior a hitbox de uma skill, maior é o buff se ele for em porcentagem. Bom, basicamente, tipo assim, a gente sabe que se aumentam em porcentagem alguma cor, por exemplo, é a mesma coisa do dano de uma fruta. Se for, é isso, se for pouco o dano, se aumentar uma porcentagem desse dano, ele vai continuar pouco, que o buff vai ser pequeno também. Mas agora se for grande, aí o buff vai ser maior. Como a hitbox do V já é grande, vai ficar muito maior. E agora quebra aqui da observação. Antes dava para desviar dessa bosta com o haki da observação. Agora não dá mais. Tenho certeza que o X raiz vai passar a ser implementado. Ah, não, se bem que o X congela, mas se joga para trás. O X atrapalha isso para fazer combo. A Kitsune já tinha falado. Rumble precisava mesmo. E precisava justamente onde nerfar o V. Se você só clicar no V, a hitbox diminui em 10%. Mas se você carregar a hitbox extra que você consegue carregando a skill, vai diminuir em 25%. Mamute foi bufada. Todo o dano aumentou em 10%. E o dash dela aumentou em 10% também. Pen agora é limitada a vida extra. Que tipo assim, antes você tinha que matar ele 2 vezes. Acho que agora é questão de tempo até a segunda vida acabar e o usuário morrer. Fênix foi bufada. Tava precisando. O dano do clique transformado aumentou em 20%. A hitbox aumentou em 20%. E a hitbox da explosão também aumentou em 20%. Aumentou o dano do Z em 15%. E o principal é o custo de energia diminuiu em 40%. Vai gastar bem menos energia do que antes. Antes a Fênix é a fruta que mais gastava energia. Tá. A Quake, no geral, ela recebeu buff de dano. O dano do Z aumentou em 20%. E o stun que você dá em si mesmo diminuiu em 70%. O dano do X aumentou em 40%. O Wind Up diminuiu em 30%. Ainda não sei o que é isso. E o stun que você dá em você com essa skill, 30%.
Diminuiu em 30%. Essa deve ser a principal falha da Quake. Que a todas as skills dão stun no usuário. E o dano também tava pouco. Aí bufaram o dano tudo. Tá, acho que eu já... Não sei se falei do C. O dano aumentou em 40%. O Wind Up diminuiu em 30%. E o lag diminuiu em 30%. O lag que você dá em si mesmo. V. Dano aumentou em 20%. Bom, espero que não voltem a usar essa fruta, que eu tenho medo dela. Acende. O stun que você dá em si mesmo. Ao mesmo tempo que você stuna o oponente, você também dá stun em si mesmo. Isso diminui em 40%. O C foi a mesma coisa, diminuiu em 30%. E a hitbox aumentou em 25%. V foi o melhor buff. A força do Vórtice aumentou em 100%. Dobrou. Agora puxa os inimigos. Calma. Ah não. Pull é empurrar. Não, na verdade puxa mesmo, né? Agora puxa bem mais forte os inimigos pro centro. Eu acho que o V se arremessa alguma coisa e depois os inimigos são puxados pro centro do ataque e depois explode. Antes isso é evitável e agora vai ficar muito mais difícil. E o tempo de carregamento diminuiu em 50%. E o cast time não é o tempo que a skill leva para carregar, e sim o tempo que você leva para carregar o ataque. E o F ficou 25% mais rápido. Spider. O dano aumentou em 50%, o alcance aumentou em 20% e a hitbox aumentou em 60%. Isso tudo do Z. O X. A hitbox aumentou em 30% e a duração da solução aumentou em 20%. A Spider foi bastante bufada e eu acho que ela vai ser mais utilizada agora. Tiger. Acho que esse é o último nerf. Não, buff. Não, essa foi a fruta mais bufada. Wind Up diminuiu em 20%. Acho que o Wind Up é o que você joga o cara pro alto. Que eu sei que o X da Tiger faz isso. A hitbox aumentou em 15%. O C clicando, a velocidade do ataque aumentou em 20%. A hitbox aumentou em 10%. E o C segurando,
O tempo do carregamento do ataque diminuiu em 0,75 segundos e o alcance aumentou. O F eu não sei como isso é um buff. Não, é buff porque apesar de ser um nerf tem um buff junto. Bom, agora dá para desviar do F com aqui da observação. É uma pena porque essa skill é muito boa. Você combava. No caso, quando você tava com a transformação despertada. Que basicamente você agarra no cara e você comba ele. E só depois disso você joga ele pra longe e quando você joga ele pra longe você também dá dano. Mas a velocidade aumentou em 10%. Já é rápido. Tanto que tem muito mais gente que usa o F para desviar do que para atacar. Não, calma. Isso na verdade que eu tava lendo é na transformação normal. Agora na forma flamejante. Você se cura 30% da sua saúde máxima quando você ativa a forma ardente. Muito bom. O dano do Zé aumentou em 30%. E já é coisa pra caramba. O X. A velocidade do X aumentou em 50%. Pois é, agora além do cara te jogar lá na Nárnia com o X ainda vai ficar muito mais rápido. O C. O dano aumentou em 10%, a velocidade aumentou em 15%, a hitbox aumentou em 15%. O F agora quebra aqui da observação. Basicamente foi o oposto do que esse. Basicamente o nerf que ela levou na transformação normal é invertido. Foi invertido na forma ardente. E o de jogar o cara pro alto diminuiu em 30%. O Werewolf foi ainda mais bufada do que a Tiger. Ela tem uma passiva que é roubar 3% curar 3% do dano que você causa com cada ataque. Só 3%, mas considerando o tanto de dano que essa mutação dá,
tem que fazer bastante diferença. Z, o é, esse é um dos buffs que é exclusivo dessa mutação. O dano do último hit aumentou em 30% e a hitbox aumentou em 5%. Tá, X, mesmo buff da Tiger. C, mesmo. Tá, o C, mais ou menos os mesmos buffs da Tiger. Só que no caso do C segurando, para o Werewolf, em vez de aumentar o alcance, aumenta a hitbox. O F pode ser desviado com o Haki da Observação. Só que em vez de um, levou dois buffs. O cooldown diminuiu em 15%. A velocidade aumentou em 10%. Forma flamejante. Tem a mesma passiva da transformação normal. O V isso é a mesma coisa da Tiger. Você se cura em 30% quando você se transforma na forma flamejante. O knockback do Z diminuiu em 30%. A velocidade do X aumentou em 20%. Tá, aqui o C, vamos ver se foi o mesmo buff da... Sim, acho que foi o mesmo buff da Tiger. Não, na verdade tem o buff no dano foi mais eficiente na Werewolf. A Tiger recebeu um buff de 10%, a Werewolf de 20%. Tá, aí a mesma coisa da Tiger. No F você joga o cara pro alto 30% a menos. A Yeti também foi bufada, igual a Fiend Yeti. Tamanho da hitbox do F. Deve ter sido os mesmos buffs da Fiend Yeti, vamos ver. Fiend Yeti. Eita, eu tinha lido tudo isso. Sim, eu já passei essa foto. Não, na verdade, enquanto a Fiend Yeti levou 6 buffs, a Yeti normal levou 2 só. A hitbox do F aumentou em 10%. E todo o dano aumentou em 10%. Esse vai ser o maior vídeo do meu canal, mano. Tá, aqui eu concluí as frutas. Espero as demais coisas não tenham mudado tanto. Que também tem estilo de luta, arma, espada. Death Step foi bufado em tudo. O alcance do Z aumentou em 50%. A hitbox aumentou em 50%. O X, o alcance aumentou em 20%. E a hitbox também, 20%. O C, o dano ao longo do tempo aumentou em 20%. O lag diminuiu, que se dá stamp para usar o C, diminuiu 0,25 segundos.
Não, a anuidade é 0,25 segundos, agora é 0,1 segundos. E a hitbox aumentou em 15%. V. O cooldown diminuiu em 50%. Agora você consegue usar o Double Jump muito mais. Mas a duração também caiu, nossa. Não, acho que agora na verdade o Double Jump vai durar o mesmo. Já que o cooldown da skill diminuiu, mas a duração diminuiu mesmo tanto. Bom, pelo menos eu gostei de ter diminuído o cooldown, que antes era demais. Sanguiniarte levou 2 nerfs. O C, o alcance diminuiu em 15%, a hitbox diminuiu em 10%. Aí, pelo menos isso. Bufaram o meu Sharkman Karate. O X não lança mais o oponente no ar. E agora tá 25% mais rápida a skill. No, o C parece ter sofreu uma baita alteração que olha o tamanho desse texto. Se eu não tivesse usando o estilo de luta, eu não leria isso. Agora tem cura temporária baseada no dano absorvido. E é mais ou menos a mesma coisa a Sagu. E olha que eu tô com ela equipada. Mas quanto a isso, infelizmente, também tem uma má notícia nisso. Vocês já vão ver. Não Inextricable. Acho que isso de brava aqui da observação antes. Acho que no caso aqui da observação, ele não desviava disso. Agora vai. Acho que se eu tô mudando, usando esse skill, eu não ela é interrompida. Só que em contrapartida, essa skill tanca dano enquanto eu tô usando. Já tancava, agora tá tancando ainda mais. E agora o tempo máximo que eu posso segurar a skill é 1,5 segundos. Estilo de luta foi só isso. Espero. Espada também tem pouco. Dark Blade bufado no Z. A velocidade de carga aumentou em 10%. Você se dá 30% a menos de stun. O alcance aumentou em 10%. E a hitbox aumentou em 10%. Faz sentido essa espada ser bufada, porque por ser a mais cara ela deveria ser melhor, mas não é. Dragon Heart foi nerfada. Tá, o dano de haki da observação reduziu em 50%. Agora vai demorar bem mais para gastar o haki das pessoas. Foi um nerf significativo. Por V2 bufada. A hitbox do Z aumentou em 35%. O X, tá, o stun que você dá em si mesmo diminuiu de 0,3 segundos para 0,15 segundos. O dano aumentou em 25% e a hitbox também aumentou em 25%.
TTK foi ajustada. Acho que isso foi um nerf. Vamos ver. O stun que você dá em si mesmo aumentou em meio segundo. Mas a velocidade do ataque aumentou em 25 segundos. Foi bufada e nerfada. Twin Hooks foi bufada e agora você consegue ver mais facilmente aonde o cara cai após ser arremessado. Que o Z você agarra o cara e depois arremessa ele. Yama. Não quebra mais aqui da observação. E só drena o haki da observação se o oponente ainda estiver na área do ataque. Acho que antes meio que você saía, você ainda tinha o seu haki da observação drenado. Agora não mais, você tem que estar na área do ataque. Isso foi o X da Yama. Ela foi drenada inteiramente no sentido de gastar haki da observação. Armas, Kabucha, bufada. Acho que tanto espada quanto arma foi só 2 alterações. Quer dizer, no caso a alteração são em 2, acho que é isso. A arma deve ter sido do buff na Kabucha e nele na Soulguita. Tá, o Z. Agora dá meio segundo de stun. Acho que no caso, quando o oponente sobe no seu redemoinho de fogo, ele toma meio segundo de stun. E o X o stun que você dá em si mesmo diminuiu de 0.4 segundos para 0.2 segundos. Skull Guitar, Soul Guitar, né? Que é que chama assim? Corrigido o bug com o clique. Acho que é alguma coisa que você utiliza a movimentação para, sei lá, deixar o clique mais rápido. Na verdade, não foi corrigido. Dá para fazer, mas dá muito, tá muito mais difícil. Nem saber desse bug. E o tamanho da hitbox do X diminuiu em 15%. Também teve buff na Venom Bow, tava precisando. O alcance do Z aumentou em 15% e o X agora aplica 1 segundo de stun. Quando o Haki da Observação desvia. Que é isso? Agora, se você desviar de um ataque disso usando Haki da Observação, você toma stun. Nerfaram minha fruta e minha raça. Então, de parabéns. Não, calma, mas foi na V4 só. Eu não tenho a V4, a minha é V3. O roubo de vida caiu de 27% para 20% na primeira marcha. Segunda marcha. Sabe que isso é a V1 e a V2? Porque aqui está escrito GUL V4. O roubo de vida caiu de 37% para 30%. Ou será que quando você vai upando a raça, o seu roubo de vida é aumentado? Agora está sendo nerfado em cada fase, parece. Não, na verdade não. Na primeira e na segunda fase parece que foi nerfado. Não sei se isso é a GUL V1 e a V2. Que aqui está escrito GUL V4, né? Os morcegos, tá escrito corvo, mas a gente sabe que é morcego que sai daquela aura lá. Agora, em vez de quebrar aqui a observação, eles drenam
Aí você tem que... Eles vão gastando os seus desvios um a um em vez de quebrar na hora. E o dano deles diminuiu em 10% também. Shark V4. Não, na verdade, sim. A Gu V1 e V2 também foi nerfada. Isso que é o primeiro e segundo Gear. Tá, aqui tá escrito Shark V4, mas a V3 também foi nerfada. O cooldown diminuiu, não, aumentou em 15%. Vai demorar mais tempo para a habilidade recarregar. E a duração aumentou de 4,5 para 5 segundos. Foi nerfada e bufada a V3. A V4. O escudo agora é de 60%. Acho que você está tancando 60% da saúde máxima. Antes é a mais, pelo que parece. Não. Não. É que eu saiba é o 80% e caiu para 60%. O dano. Tá. Os inimigos atingidos pelo redemoinho tem seu dano reduzido em 20%. Agora, além de você ficar lento, você também dá menos dano. Tá, coisas de sistema agora. Mudança nos cliques. Todos eles agora tem AIM Assist. Que é isso? Aqui da observação. Foi bufado. Agora, em vez de a gente ter que esperar 40 segundos para recarregar, é 30 segundos. Inclusive, eles poderiam colocar o cooldown na tela, porque não tem. E aí a gente não sabe quando que o hack voltou ou não. E logicamente isso é um buff de 25% na recarga dele. Eu não vou ler esses bugs que foram corrigidos. Se vocês gostaram do balanceamento, comenta aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de novo. É isso aí, fui!